pessoal! Espero que vocês estejam bem. Que bom que estamos juntos para mais uma aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o assunto Direitos Humanos e o Diário de Anne Frank. Em História, o professor vai trabalhar com vocês a Roma Antiga, sua expansão política, as cobranças de impostos, a forte divisão social e a visão que essa sociedade tinha sobre os direitos humanos, naquela época que inspirou a nossa sociedade atual. Em relação à geografia, os direitos humanos serão abordados por meio da análise da interação entre relevo e sociedade. Vocês vão compreender de que maneira a sociedade é condicionada pelo relevo e como este pode ser modificado pela ação humana. Bem, em nossas aulas anteriores, verificamos que a fábula amplamente difundida pela Grécia Antiga aborda diversas questões éticas em seus temas, por meio das ações de seus personagens que retratam o comportamento humano. Verificamos que a ética é um conjunto de regras e princípios que nos orientam para uma boa conduta. Esses valores podem ser aprendidos ao longo da vida e auxiliam na construção de uma sociedade mais justa e humanizada para os cidadãos. Nós aprendemos também que a cidadania está bastante associada ao usufruir de direitos, mas também relacionada ao cumprimento de regras e leis. Estão lembrados se o personagem Greg, de Diário de um Banana, estava exercitando bem a sua cidadania? Por falar em personagem, você conhece a história de uma adolescente chamada Anne Frank? E sobre o diário dela, já ouviu falar? Bem, o que o diário da Anne tem a ver com direitos humanos e a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Bem, pessoal, vou apresentar para vocês uma declaração muito importante, para todas as pessoas da humanidade. É a Declaração dos Direitos Humanos. Você conhece? Se você conhece, você vai relembrar. E se você ainda não conhece, eu vou te apresentar agora. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 1948 e foi construída num período do pós-guerra. Então, tem a ver bastante, com os resultados, os horrores vivenciados pela população na Segunda Guerra Mundial. Bem, então, o objetivo dessa carta, desse documento, era estabelecer os direitos, explicitar, o direito de todos os seres humanos, independente da sua etnia, da sua nacionalidade, do seu sexo, se é homem ou mulher, adulto ou criança, era para todos os seres humanos mesmo, independente das suas características, certo? Então, o objetivo era auxiliar, na cultura de paz, a cidadania, a democracia. E isso tudo, deveria ser feito e construído por meio da educação. Aqui nós temos a foto de uma das capas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora eu vou apresentar a vocês alguns dos direitos que são explicitados nesse documento. Só alguns, são vários, tá? Bem, lá no artigo 1 diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Mas atenção, são iguais apenas em dignidade e direitos, certo? Todos somos diferentes e devemos ser respeitados nessa diferença. Bem, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Logo aqui nesse artigo 1 aqui, nós já observamos um direito e nós já observamos também um dever, certo? Então, todos são iguais em dignidade e direito, porém, devemos agir com espírito de fraternidade, certo? Com respeito, em relação uns aos outros. Agora, observem só o artigo 2, o artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie,
seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então aqui nós verificamos, né, que aquela igualdade lá diz que deve ser diante da lei, porém aqui já são explicitadas as diferenças, né, entre as pessoas e que devem ser respeitadas. E aí, pessoal, vejam que interessante. Esse conjunto, né, de leis, lá de 1948, lá do pós-guerra, ele foi um documento muito importante porque ele norteou, ele serviu de inspiração para outros documentos, outras leis construídas, né, em todo o mundo. E aqui no Brasil não foi diferente, o Brasil participou da construção, né, da Declaração dos Direitos Universais. E aqui, né, com base nesse documento, então, foi criado o ECA. E olha só, ele é um documento, como nós vimos na nossa última aula, voltado para crianças e adolescentes. Mas na nossa última aula, a gente só falou que ele existia, né? Focamos na cidadania e aqui você vai conhecer um pouquinho mais. O que é o ECA? Observem a data dele, ele é de 1990, então já é um documento bem depois, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ele é um conjunto de leis que visa a proteção de todas as crianças que estão aqui no Brasil. E ele estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis, né, pelas crianças e dos adolescentes também. Bom, ele diz que os sujeitos que compõem a sociedade são únicos, né, no caso as crianças e os adolescentes, porém eles são vulneráveis no sentido de que essa fase representa muito no desenvolvimento social, psicológico e físico do indivíduo. Pensando nisso daqui, vamos imaginar, né, se uma criança com 7 anos, por exemplo, tivesse que trabalhar a mesma carga horária, né, e o mesmo esforço físico de um adulto. Seria desumano, né? Usamos até essa expressão, não seria digno, né, essa condição de trabalho para essa criança. Aliás, sobre essa questão de trabalho, né, o ECA defende que a principal ação, né, a principal característica, né, de atividades para uma criança é mesmo o estudo, certo? Então, vejam só, né? O ECA está aí para assegurar esses direitos. Bom, tem também a questão dos deveres, né? Olha só, ele está relacionado ao lazer, à dignidade, principalmente, que vamos destacar nessa aula, a liberdade e a convivência familiar, certo? E olha que interessante também, em relação ao ECA, ele comenta que todas as pessoas com deficiência devem receber tratamento médico e educacional especializados, a fim de suprir as suas necessidades e suas limitações, certo? Então, todas as pessoas têm direito de estar na escola, né, de ter acesso à educação. Você tem um colega que é uma pessoa com deficiência, da mesma sala que você ou de outra sala, né? Convivem bem, como é? Ok, vamos lá. Bom, nem só de direitos, então, é constituído o ECA, não é verdade? Nós vimos desde a última aula que a obrigação, então, das crianças e adolescentes é o respeito e a obediência aos pais e àquela pessoa, né, que é o adulto responsável, né, por cuidar de você ou da criança. O respeito aos mais velhos, a preservação do meio em que vivem, né, então zelar ali pelo ambiente, né, em que divide com outras pessoas e a dedicação aos estudos. Olha só, esse aqui muito nos interessa, dedicação aos estudos. E quem não cumprir, então, né, essas obrigações? Neste caso, há medidas socioeducativas para a criança e para o adolescente, né, que prevê, em casos extremos, né, internação de 3 anos num estabelecimento adequado e com um objetivo, né, de recuperação pessoal. Pensando nisso, então, o que é que todas essas leis têm a ver com a língua portuguesa? Parou para pensar? Vou te contar agora. Bem, pessoal, é que as leis são textos do tipo injuntivo. Você já ouviu falar nessa palavra? Uma palavra bem diferente, não é? Bem, mas é uma palavra simples de se entender. Os textos injuntivos são aqueles que têm como principal objetivo explicar uma forma de construir alguma coisa, como os manuais, por exemplo, certo? As bulas de remédio, as receitas de bolo.
E as leis também, que nos explicam como agir em sociedade, né, para assegurar os nossos direitos e respeitar os direitos também das outras pessoas, certo? Vamos continuar então. Pensando então aqui no texto injuntivo ou instrucional, né? Temos as leis, como falamos, e agora eu vou apresentar um outro texto para você, que é o diário de testemunho. Diário vocês já conhecem bem. Já trabalhamos o diário de um banana, não é verdade? Falamos da bolsa amarela, que está relacionada a um diário que é em forma de bolsa. Lembram? Isso. Então agora vamos entender o que é o diário de testemunho. O diário de testemunho é um importante documento histórico, né? Ele é um diário, né? Primeiramente, ele é um diário, se assemelha muito ao diário íntimo, mas os fatos que são ali relatados, né, não são do cotidiano de todas as pessoas que vivem em tempos de paz, por exemplo. O diário de testemunho, ele está voltado para a literatura de testemunho. E esse nome, ele foi dado por conta das pessoas que foram vítimas, né, do período de guerra, mais especificamente da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Nesse sentido, a narrativa de testemunho, ela é construída a partir de relato dessas vítimas que sofreram eventos traumáticos, né? No nosso caso aqui, quando falamos do diário da Anne Frank, nós estamos falando do Holocausto, certo? Que foi o genocídio em que milhares de pessoas foram exterminadas, né? Simplesmente pelo fato de serem judeus. Bem, essa característica, então, da narrativa de testemunho, ela é marcante, certo? E por se tratar de um diário, né? Geralmente o registro é em primeira pessoa, há um compromisso com a sinceridade, né, do relato. Esse relato ele é verídico, né? Não se pode ser fatos ficcionais aqui. O desejo de justiça e a vontade da resistência, né, está presente sempre aqui, é marcante. E é a representação, né, e a apresentação também de um evento coletivo. Então, o que foi vivenciado por Anne Frank foi vivenciado por diversas outras pessoas. Dessa forma, por questões dessa violência, né, e vários direitos que foram perdidos, há a presença de trauma, ressentimento, e os fatos têm uma relação muito estreita e muito direta com a história. E há também, por parte da pessoa que escreve, né, um sentimento de vergonha pelas humilhações que foram passadas, né, vivenciadas, e a animalização sofrida também. Olha que interessante, então. Infelizmente, né, todas essas características das humilhações, né, e todas essas quebras e violações de direitos foram coletivas. Muitas pessoas vivenciaram isso. Então, todo esse movimento, né, de obras literárias relacionadas a este assunto tornou-se, né, criou-se, então, a chamada literatura de testemunho, certo? Então, eu vou mostrar para vocês a menina que escreveu a obra O Diário de Anne Frank. Observem só, temos aqui duas capas, né? Aqui, essa primeira capa tem a foto da Anne, não é um personagem fictício, né? Ela realmente existiu. E aqui a gente tem a obra que vamos trabalhar, que é a versão em quadrinhos. Poderia ser um diário comum, ok? E é um diário comum de uma menina de 13 anos, não fosse pelos relatos, né, vivenciados em relação ao contexto da guerra. Bem, a primeira pessoa está aqui, né, é um diário íntimo, ela não escreveu para que fosse publicado, era para ela mesmo, né? E tem a presença marcante das opiniões da Anne, que é também personagem, né? E quando nós temos uma narrativa muito longa, dividida em capítulos, no caso aqui por dias, né, e datas, nós podemos chamar essa narrativa longa de romance, como nós já vimos em aulas anteriores. O contexto, então, do diário, né, o que faz ele ser tão especial, né, é que ele retrata pelos olhos de uma menina de 13 anos, né, por esse olhar, a guerra, e ele foi escrito, né, de 1942 a agosto de 1944, que foi o último dia, né, a última data registrada no diário da Anne. E
ela conta principalmente, né, os dias que ela passou escondida na Holanda, fugindo, né, dos nazistas. Então vamos conhecer um pouquinho da obra? Vamos lá. Aqui está a obra, a capa, né, que selecionamos. Vamos falar do diário dela, a versão em quadrinhos, ok? Quando a gente pensa, né, como ler, né, como uma menina de 13 anos pode vivenciar coisas tão difíceis, né, e isso ser motivo para nós, aqui em 2020, falarmos dessa situação, né? Vá pensando aí, tá? Por que é que nós, depois de tanto tempo, ainda lemos o diário de Anne Frank? Vamos lá. Então, logo aí nessa página 13, nós temos aí a Anne falando com o diário. E ela deu um nome para o diário, né? O diário dela se chama Kitty. E veja só esse trechinho. Querida Kitty, espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Olha só, né? Ela tinha irmã, ela tinha família, né? Mas a gente sabe que há coisas, né, que não queremos dividir com outras pessoas, né? É para nós mesmos pensarmos depois de um tempo. E observem essa imagem que interessante. Então é como se ela estivesse falando mesmo, né, com essa menina, né, com o diário dela, como se fosse uma pessoa. Bem, até aqui tudo tranquilo, ela relata fatos do dia a dia, mas aí ela começa a falar, né, sobre o que estava acontecendo na cidade dela. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho da história da Anne, né, como que o início, né, de todos esses acontecimentos que ela vivenciou. Então vamos acompanhar isso por meio das imagens do diário, na versão em quadrinhos, certo? Bem, aqui nessa página, né, podemos verificar que a Anne está tomando café, né, com a sua família, e aí ela começa a ouvir, né, que os adultos estão falando sobre judeus, né, que estão sendo saqueados, as casas, né, dessas pessoas estão sendo queimadas, e eles estão sendo atacados na rua, certo? Que pegaram todos os livros, né, que falam da cultura desse povo e queimaram, né? Fizeram uma montanha assim de livros e outros documentos e atearam fogo. Muitas pessoas então começam a sair, né, da Alemanha. E aí olhem só aqui, tem a presença aqui de várias pessoas ingressando no bonde, né? E a Anne pensando sobre isso então. Bom, mais adiante então no diário, nós percebemos que a Anne começa a ficar muito triste e a família dela percebe, né, essa tristeza, né, e fica muito preocupada. Ela está muito preocupada, ela está com medo de perder os amigos, né, enfim. E aí, esse aqui é o pai dela, né, que fala sempre com ela. E olha só, para eles não serem pegos, né, e se salvarem, eles então vão até a floresta e se escondem num bunker, né, e ficam por lá um tempo até conseguirem ir para um lugar mais seguro. Observem que nessa última imagem aqui, as irmãs, né, são deixadas em um local e os pais, então, vão para um outro lugar separado. Tristeza por ambas as partes aqui. E aí, os relatos vão, né, sendo construídos e a Anne começa a falar sobre os campos de concentração, que aqui no diário, na versão em quadrinhos, são demonstrados assim, né? As pessoas chegam em trem, muitas pessoas, são divididas, né, entre homens e mulheres, são separados, como nós vemos aqui. E aí eles têm que deixar todos os seus bens, os seus pertences, né? Todos têm os seus cabelos raspados e vestem uma roupa igual, né? Praticamente igual. Uma forma de anular, né, as características da pessoa. Quem tem cabelo mais claro, mais escuro, encaracolado ou liso, né? Todos agora são iguais ali, né? Descaracterizando a pessoa de cada um. E aí, olha só, tem aqui as casas, né, onde as pessoas ficavam amontoadas. E observem aqui no canto que são tanques de gás, né? Porque sabemos que muitas dessas pessoas foram mortas, né, pelo uso de gás. Bem, a família da Anne, então, foge, né, para a Holanda. E aí, eles se escondem em diversos lugares. Nesse lugar aqui, que eles se esconderam, é uma espécie de depósito, e eles estocavam comida, né, porque não estava tendo comida para vender. Ninguém que tinha comida queria vender para
judeus, né? E eles não tinham nem como comprar, mesmo tendo esse dinheiro, né? Que agora estava bem mais escasso para a família dela. Um dia, então, acontece de alguém invadir esse espaço que eles estavam abrigados e a família, né, sobe para uma parte, como a gente pode ver aqui, e fica todo mundo muito caladinho, né, em pânico, para não ser pego, para não ser visto, né, e ir para os campos de concentração. Todo o dinheiro da família foi roubado aqui nesse episódio, né, e a comida também. Bem, a Anne, então, retratou todas essas coisas, né, no seu diário, e ela pensava como que é que estava o mundo, né? Então, aqui, nos principais relatos, onde demonstra bastante o poder de fogo, né, dos países em guerra aqui, na tentativa de libertar essas pessoas, né, na Segunda Guerra, são mostrados aqui no diário em forma de sonho, né, no diário em quadrinhos. E aí, observem só essa imagem, que interessante. Aqui nós podemos perceber tanques, aviões, bombas, né, caindo. Aqui um mapa, certo? E a família da Anne, olha só, tá lá em cima da mesa, né? E as pessoas são tão pequenininhas aqui, os soldados, olha só, parecem pequenos animais, né, aqui. E a família dela tentando se salvar. Bem, pessoal, infelizmente, né, a Anne e a família foram delatados, né, e levados aos campos de concentração. Ela não sobreviveu e ela faleceu poucos meses antes da guerra acabar e o local, né, onde ela estava, o campo de concentração em que ela estava, fosse libertado. Então foi questão de meses mesmo. De toda a família, né, de todas aquelas 8 pessoas que se abrigaram juntas ali, apenas o pai da Anne conseguiu sobreviver. E aí, tendo acesso ao diário, ele fez com que o máximo de pessoas possível, né, conhecesse a história da Anne, como uma forma de resistência, certo? Então, por que ainda falamos disso, falamos de direitos e vemos aqui uma história, de certa maneira, tão forte, tão triste, né? Isso é para que nós não nos esqueçamos, né, dos horrores da guerra, para que a gente cultive realmente uma cultura de paz, de respeito entre as pessoas, certo? Então, agora nós vamos verificar o que é que os direitos humanos têm a ver com a nossa vida, que estamos aqui no Brasil, um país que, ainda bem, não está em guerra. Bem, pessoal, agora que já conhecemos um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que ela diz, o que ela fala, né, que é nosso dever e o que é nosso direito, vamos pensar agora sobre a nossa vida e essa declaração, certo? Vamos fazer um comparativo agora da sociedade em que a Anne vivia e a nossa sociedade, ok? Então, vamos lá? Vamos pensar. Então, veja bem, lá nos direitos humanos e no ECA, que é um documento, né, que foi norteado, foi inspirado aqui na Declaração dos Direitos Humanos, vamos pensar nos direitos de liberdade, certo? A fraternidade, né? Aqui é como um dever. Aqui a fraternidade é como você deve tratar o seu vizinho, o seu amigo, seu parceiro, todas as pessoas, na verdade. E a convivência em família, que a declaração fala, né, e aqui o ECA também diz, principalmente o ECA, convivência em família e o acesso à educação, certo? Então vamos verificar como que isso aqui estava presente na sociedade de Anne, que é antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois da declaração, no caso, na nossa sociedade, ok? Então, vamos lá? A liberdade. Lá na sociedade de Anne, antes da Declaração dos Direitos Humanos, né? A Anne tinha essa liberdade? Pensando aí na história do diário, né? Infelizmente, ela não tinha, né? Teve até os 13 anos e depois, infelizmente, foi presa. E depois, né, da Declaração Universal, na atualidade, na nossa sociedade, todas as pessoas são livres, aquelas, né, nascem livres, a menos que tenham cometido algum delito, que tenha realmente que ficar um período, né, para ressocialização. As pessoas têm liberdade? Sim, todas nascem livres. Uhum. E agora, a fraternidade. Esse aqui é uma coisa interessante de se observar, né?
que todos nós esperamos que as pessoas sejam fraternos em relação a nós. Mas às vezes é bem comum, é facinho, né, de nós não tratarmos as pessoas com cordialidade, né, com fraternidade. Então, vamos pensar então de modo geral, ok? Fraternidade. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos aqui, ó, na Sociedade da ANI, antes dela, né? Havia fraternidade? Olha, se a gente pensar que teve uma família, várias pessoas que ajudaram, né, a família da ANI a não ser pego, né, pela polícia secreta da Alemanha, a gente entende que sim, que as pessoas agiam sim com fraternidade uma para com as outras. Mas se nós formos pensar, né, na sociedade de modo geral, naquela época, a maioria das pessoas não agiam com fraternidade, não. E as instituições governamentais daquela época incentivavam o ódio e não a fraternidade. Bem, com tudo isso então, dessa obra da ANI aqui que verificamos, né, os direitos humanos baseados nesses horrores da guerra aqui, esses direitos alcançados por nós, né, na nossa sociedade, nós temos essa questão da fraternidade entre de uns para com os outros e também da nossa instituição governamental? Das instituições governamentais, né, podemos dizer que sim, né, não estamos em período de guerra, não foi declarado guerra a nenhuma etnia, a nenhuma religião aqui no nosso país. Mas acontece, é verdade, né, que em relação de uma pessoa para outra, acontecer falta de fraternidade aqui, discurso de ódio também, né? E atos de ódio e violência, né, também, infelizmente. E aqui, ó, conviver com a família. Se nós formos pensar lá na sociedade da ANI, eles fizeram tudo, né, que podiam para continuar juntos, mas, infelizmente, a família foi separada, né, quando eles foram para os campos de concentração. Principalmente o pai, né, foi para um campo e a mãe e as filhas para outro. E atualmente na nossa sociedade, há alguma lei que proíbe que as pessoas vivam, né, separadamente? Né? Não, no nosso país não. Então aqui nós temos acesso ao direito, né, de viver em família. Ele é instituído aqui pelo ECA, certo? E agora quando falamos no acesso à educação, né, todas as pessoas têm direito de estar na escola, de frequentar a escola, de ser atendido, de aprender, de compartilhar aquele espaço, né, que está tão relacionado à troca de experiências e conhecimentos? Todas as pessoas têm direito a isso? Na nossa sociedade? Sim, inclusive as pessoas com deficiência. E na época aqui da ANI? Se fosse judeu, não poderia não, tá? Então, por leis, né, instituídas, não poderiam não. Então, pessoal, olha só, nós estudamos, né, então, direitos humanos, o ECA, e os direitos aqui que para a ANI foram violados, nós verificamos que na nossa sociedade atual podemos usufruir. E cabe, então, a cada família, a cada pessoa, e a você também, que é estudante, é adolescente, né, usufruir desses direitos e respeitar também o direito das outras pessoas. Certinho? Bem, então a nossa aula termina por aqui, né? Com essa obra nós aprendemos a importância da fraternidade e do acesso à educação, certinho? Continue então fazendo as atividades do portal, as atividades que o seu professor personaliza para você. Te vejo então na nossa próxima aula. Tchau!